quero falar um pouco sobre esta condição que estava meio que perdida na vida de uma igreja e que talvez fale um pouco da sua própria realidade para com Deus nesse tempo. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Apocalipse, capítulo 2. Olha, um texto que a gente prega tanto sobre esse texto, né? Deus dá tantas inspirações sobre a igreja em Éfeso. A gente vai ler os versículos 4 e 5, tá? Apocalipse, capítulo 2, versículos 4 e 5. Amém, queridos? Apocalipse 2, versículos 4 e 5, diz o texto sagrado: Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Palavra forte, hein? É fato que nós, assim, vibramos com as promessas do Senhor. Quem é que não viu uma promessa, né? É algo tão maravilhoso, uma promessa daquele que tem poder para cumpri-la. Então Deus nos promete estar ao nosso lado, Deus nos promete nos guardar, Deus nos promete nos suprir, Deus nos promete a vida eterna, aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador. Ele promete que vai preparar lugar e que voltará para nos buscar e nos levar para onde quer que estejamos nós, Ele esteja ali conosco, né? Que palavra maravilhosa. João 14, olha que palavra Jesus deixou para os seus discípulos já perto da sua partida. Se estava meio triste, porque essa conversa da sua morte, ela estava tomando mais corpo a cada dia. O discurso de Jesus, eles estavam, o que está acontecendo com o mestre? O que está acontecendo? Eles não discerniam a necessidade da morte de Jesus ainda. Então Jesus diz: olha, tudo bem, eu vou morrer, mas entendam que eu vou e voltarei para levar vocês, vou preparar morada. Enquanto eu preparo as moradas lá, o Espírito Santo estará preparando a igreja, o coração de cada um de vocês para habitar nessas moradas. Então é uma promessa extraordinária. Pô, você tem uma casa, um espaço no céu. Então isso é muito chique, irmão, fala sério, né? Tem gente que gasta tanto para morar em bons bairros, é tão bom, não é? Agora imagine, nós temos uma casa no céu. Mas conquanto as promessas de Deus nos alegram tanto, são as repreensões de Cristo que nos colocam de novo no seu santo caminho. Naqueles momentos em que nós estamos às vezes nos extraviando um pouco, nos desviando um pouco, se não nos desviando da nossa fé, mas às vezes nos desviando do propósito dele para a nossa vida. Isso acontece. Talvez seja uma experiência real na sua vida, até no dia de hoje. São as repreensões dele. Menos de 6 décadas, cerca de 6 décadas haviam se passado desde a sua ressurreição, sua assunção. E a igreja já necessitava de suas duras repreensões para se reposicionar no caminho de Deus, segundo o coração do Senhor. Olha como as coisas rapidamente, né? Elas acontecem. Sem falar que a maioria dessas igrejas, elas tinham muito menos anos de fundadas. E ali já havia uma necessidade da repreensão do Senhor para corrigir os rumos. Então, conquanto é tão prazeroso a gente receber as promessas de Deus, nos apropriando delas, são as repreensões do Senhor Jesus que corrigem o nosso rumo. Se teu rumo precisa ser corrigido, não são as promessas que corrigirão ele. Se os teus rumos precisam ser corrigidos, vão ser as repreensões de Cristo que vão trazer você de volta àquela posição. E por quê? Porque mesmo nós, quando possuímos boas coisas nos nossos corações, também podemos ter coisas impróprias neles.
Então você possui boas coisas no seu coração, mas às vezes as coisas impróprias podem vir a nós. E aí nós começamos a tomar um rumo, a ter uma direção que não é aquela que Deus quer para a nossa vida. E quanto isso é perigoso, porque às vezes esse pequeno desvio do propósito de Deus para a nossa vida nos conduz a um alvo completamente diferente daquilo que Deus tem para nós, a um objetivo completamente desconectado da vontade de Deus. E às vezes nós dizemos, nós estamos na presença de Deus, mas nós não estamos cumprindo a sua vontade. Nós estamos vivendo uma realidade de vida que não condiz com a vontade de Deus para as nossas vidas. E quando a gente vai chegando no final de ano, eu acho que é um tempo muito apropriado para a gente pensar em todas essas coisas. O que nós fizemos neste ano foi realmente o que Deus requereu de nós? Foi realmente o que Deus queria que fizéssemos? Foi realmente a conduta que nós tivemos nesse ano? Foi tudo aquilo que Deus esperava de nós? Atendemos as expectativas do Senhor? Atendemos as expectativas do Espírito Santo? Será que nós atendemos pelo menos as expectativas da igreja? Que apesar de ser a habitação de Deus, né, a congregação do Senhor, mas somos homens e também temos a nossa forma, né, ali de avaliar por uma perspectiva menos elevada do que a do Senhor. E a gente tem que pensar nessas coisas. A igreja em Éfeso, ela não havia abandonado o objetivo do amor, que era Jesus. Não era o caso. Ela não abandonou a sua fé, mas ela perdeu a sensibilidade para compreender como agradá-lo. Essa é a questão do esfriamento do nosso amor. Não é que a gente se desvia, não é que a gente diz eu não sou mais crente, não é que a gente faz como alguns que já se extraviaram e não querem conta com o Senhor. O grande problema é que a gente começa a não ter mais o entendimento de como sermos agradáveis a Deus. E assim a gente vai desenvolvendo a nossa vida. Mas o Pai já não se compraz tanto em nós. Lembra das suas palavras? Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho alegria. Deus quer também ter esse tipo de alegria acerca de nossa vida. Mas por que ele tinha esse prazer, essa alegria na vida do filho? Porque o filho se submetia em tudo, obedecia em tudo, estava no centro da sua vontade e no caminho do seu propósito. Ele estava cumprindo tudo, mesmo que o cumprimento do propósito do Pai na sua vida demandasse dele um grande sofrimento, como ele veio a ter, morrendo em nosso lugar. Mesmo quando é para sofrer, nós precisamos querer fazer a vontade de Deus, agradar ao Senhor. E assim nós vamos ser sempre motivo de alegria e de prazer no coração de Deus. Mas aqui na questão relativa à igreja em Éfeso, a falta de continuidade no amor, ou do amor, impossibilitou essa igreja de atingir o propósito da sua existência. Mesmo com todo o seu ativismo e aparente prudência, ela estava prestes a ser rejeitada, porque era uma igreja que você entrasse, talvez você dissesse, que igreja dinâmica, que a gente vê muito ativismo, né? Mas ela perdeu o entendimento de como ser agradável ao Senhor. Tem muita gente trabalhando aí para Deus, mas muito poucas pessoas trabalhando com Deus, ou seja, debaixo de um propósito definido de Deus, debaixo de uma vontade perfeita de Deus. Quando a gente sabe que o que a gente está fazendo, a despeito talvez de não ser a coisa que atendesse mais às expectativas da nossa natureza humana, mas é o que Deus quer para nós. Do ponto de vista humano, talvez se nós olhássemos para a vida do apóstolo Paulo, seria muito mais fácil para ele seguir sendo quem ele foi antes, mesmo sendo uma pessoa agora convertida, mas na prática da sua profissão, que era uma profissão rentável, ele uma pessoa conceituada, uma pessoa, sabe, culta. Ele poderia dizer, eu vou continuar aqui no meu ofício. Ele fazia tendas e era uma atividade
extremamente rentável naquela época. Imagine, né, que todo o exército, como por exemplo, eles se utilizavam das tendas para quando estavam nas campanhas e também, né, nas frentes avançadas, que sempre havia aquele policiamento, aquele patrulhamento de fronteiras, as investidas do exército, sempre se usava. Então era algo que era muito demandado. E a sua profissão era uma profissão rentável. Então, do ponto de vista humano, do ponto de vista natural, talvez para ele fosse muito melhor se converteu, mas continuar as suas atividades. Eu levo Cristo no meu coração, mas eu não preciso me alinhar com a sua vontade para a minha vida. Talvez o que Deus demandou de Paulo foi algo assim muito difícil. Ele disse a Ananias, aquele a quem ele mandou orar por Paulo, para que Paulo voltasse a enxergar. Ele vai ver o quanto ele sofrerá por amor do Evangelho. É fácil? Não é fácil. Se Deus te convidasse e dissesse assim: olha, eu tenho uma obra missionária para você. Se Jesus viesse pessoalmente a você, ou aparecesse a você como uma luz extraordinária, como apareceu a Paulo, que tinha mais intensidade do que o sol durante o dia, e falasse com você: eu tenho uma obra para você, vou te mandar para lugares que você nunca imaginou, mas tem uma coisa, você vai sofrer muito por conta disso. Acho que você ia dizer: Senhor, tenha misericórdia, esse negócio não é para mim não. É fácil? Para ninguém, irmão. Mas é estando no centro da vontade de Deus que a nossa relação com Ele se torna mais perfeita. Não que Deus queira que ninguém sofra, não é o caso, não é verdade? Deus, na sua presciência, sabia o que Paulo ia passar, mas é o caso de nós sabermos que a nossa vontade muitas vezes não corrobora com aquilo que é da parte de Deus perfeito para nós. Nós estamos olhando para essa igreja, para a igreja em Éfeso, e quando nós falamos de igreja, nós não estamos falando de um espaço físico, porque um espaço físico, apesar de nós falarmos assim, de uma forma, né, bem comum, vamos à igreja, mas esse é um prédio aonde a igreja vem. Porque se você quer saber onde está a igreja, você não deve olhar para as paredes. Olha para quem está do seu lado aí, olha. Aí está a igreja. Essa é a igreja de Jesus. Porque a igreja não são as cadeiras. Eu acredito que Jesus não estaria aqui por essas cadeiras, por essas paredes, por esse altar, por esse teclado. Ele está aqui por nós, que somos a sua igreja, a sua noiva, o seu povo, que nos reunimos aqui em seu nome. É assim ou não é? É claro que sim. Deus ama as pessoas. E é muito bom que tenhamos um prédio onde a igreja se reúne. Mas isso é irrelevante do ponto de vista da vida de qualquer um de nós. Porque nós somos criados à imagem e semelhança do Senhor. E hoje, filhos de Deus pela obra nas nossas vidas. Não é verdade? Agora só, e nós também somos assim. Sem a continuidade do amor, que é a verdadeira motivação que Deus espera dos nossos corações, nossa relação com Cristo, ela se torna mera religiosidade. O vir aqui se torna mera religiosidade. O abrir a Bíblia e ler um versículo se torna mera religiosidade. O botar uma música nada mais é do que um costume desenvolvido, um louvor que eu digo, só religiosidade, mas não tem um intento da adoração, não tem um intuito da adoração. Então, se nós não viemos aqui porque queríamos ouvir de Deus, adorar a Deus, celebrar a ceia do Senhor, com alegria em nosso coração, mas viemos com a motivação de bater o ponto, isso não faz sentido para Deus. A gente cai na contradição de Caim, que pega uma oferta e a leva para Deus, catando alguns frutos ali do chão, pois com certeza ele pensou: não vai a menor diferença para Deus, Deus não come frutos. O que é que adianta serem os melhores frutos ou serem alguns frutos aqui do chão? Deus não os vai comer.
Não há diferença. E porque ele não conseguiu acreditar que aquilo era relevante para Deus, ele deu qualquer coisa para Deus. Mas Abel não foi assim. Abel também sabia que Deus não ia comer aquele cabritinho que ele levou e ofereceu no altar do Senhor. Mas ele sabia que dar o melhor é muito diferente de dar as sobras. Isso é fé no coração. Quando a gente vem aqui para adorar, a fé fala mais alto. Deus entende, Deus ouve, Deus escuta, Deus conhece o que está no profundo, no âmago do nosso ser, aonde os olhos humanos não alcançam, mas Deus sabe o porquê estamos aqui e qual é a motivação. Olha só, olha o exemplo de Israel, em Oséias capítulo 6, verso 4, Deus num desabafo, num lamento, diz ao seu povo: que farei com você, Efraim? Que farei com você, Judá? Olha aí, ó. Porque o amor de vocês é como a névoa da manhã e como o orvalho da madrugada, que logo desaparece. Agora considere, os israelitas não abandonaram a sua religião, o seu culto público, as festas de celebração, etc. Mas eles perderam o zelo pelo verdadeiro amor a Deus, e isso os desqualificava diante do Senhor. Ele diz: o amor de vocês é como a névoa da manhã e o orvalho da noite, que cedo passa. Então Deus conhecia a intensidade do amor que estava no coração deles. Diz: que tipo de amor é esse que motiva vocês a vir à minha presença? Esse não é aceitável diante de Deus. A gente tem que chegar com o coração cheio, sabe? Com o coração cheio. Deus requer de nós a continuidade deste amor. Tem um ditado latino que diz isso, né? Aquilo que não tem continuidade não pode ser considerado como algo feito. Se não houver continuidade em nosso amor, naquele dia, no dia do Senhor, seremos uma obra feita, completada por Jesus? Não. É claro que haverá dano diante do tribunal de Cristo. Onde está o teu primeiro amor? Talvez seja a pergunta do Senhor. Aí a gente entende que a continuidade do amor, ela traz consequências. E aqui ele aponta algumas, né? Mas eu poderia dizer, aquilo que nós lemos: senão virei e removerei o candeeiro, o vosso candeeiro, aquela luz de Cristo que brilha na igreja, que brilha em nossos corações. É por isso que alguns de nós se tornaram apenas frequentadores de igreja, mas as pessoas já não veem mais Jesus na vida deles, já não veem mais Jesus nas nossas vidas. Ai, você é um cristão? Você é um evangélico? Porque você frequenta uma igreja evangélica, mas onde está o brilho de Cristo na sua vida? Olha para esse crente do teu lado aí, vê se ele está com cara de quem está brilhando, ou se ele está aquela luzinha apagada. Olha para ele aí. Se ele não estiver brilhando aí, você ora por essa alma, por misericórdia, porque o Senhor quer avivar o coração dele, amém? Olha aí, Deus nos quer avivar, Deus quer renovar as nossas forças, Deus nos quer levar a novas posições espirituais. Então a pergunta é: como que eu posso reacender essa chama? O que é que eu faço para mudar essa situação? Reavivar o amor no meu coração e consequentemente a minha vida espiritual ser avivada, ser transformada, ser modificada. Então tem aquilo que você, às vezes, para a gente saber o que a gente deve fazer, a gente precisa saber o que a gente não deve fazer. Primeira coisa que a gente deve entender: o que não deve fazer. Não busque soluções fora da palavra, pois elas não poderão te ajudar. Tem muita gente que acha que apenas a sua boa vontade, a sua força de vontade vai mudar uma condição de frieza espiritual, de falta de amor que motiva a nossa relação com Deus e com sua igreja. Então a pessoa diz assim: não, mas eu vou conseguir, eu vou fazer. Olha, essa força de vontade, ela coopera com uma atitude de busca verdadeira ao Senhor, mas ela por si só não vai levar você a lugar nenhum. É autoafirmação, são palavras de afirmação, não é? E aqui a gente não acredita nessas histórias, né? Se a gente ficar repetindo uma palavra, a coisa vai acontecer. Isso é misticismo, isso não existe na Bíblia. A declaração da fé não tem nada a ver com isso. Declaração da fé é declarar o que o seu coração crê.
Porque a boca fala do que o coração crê. Não é ficar repetindo mantras ou palavras afirmativas. Mas tem muita gente que acha que basta ter uma boa vontade para se levantar na presença de Deus. A Bíblia não ensina isso não. Isso aí é conversa fiada, é conversa de coach, viu? Cuidado com essas histórias. Não, você consegue, você é tudo, vai lá, vai lá. Ele só esquece de dizer que você é um miserável pecador, destituído da graça de Deus, da glória de Deus, que se você não se arrepender e crer em Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, você vai morrer e vai para o inferno. É assim ou não é? A condescendência de Deus, tem muita gente apostando na condescendência de Deus. Não, olha, eu estou assim, mas Deus me conhece. Deus é misericórdia, Deus é amor. Nós temos hoje um problema muito grande com a doutrina, a falsa doutrina da hipergraça. Esse amor que cobre tudo e perdoa tudo. Então o sujeito peca, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, a graça cobre tudo. Então vamos pecar, vamos aprontar. É isso que a Bíblia diz? Não. Quando Deus fala através do seu profeta Ezequiel, lá nos capítulos 17, 18, ele vai dizer: olha, se o ímpio abandonar sua impiedade, se converter, desviar-se dos seus maus caminhos e andar nos caminhos do Senhor, ele será salvo. Da sua impiedade eu não vou me lembrar mais, mas da sua justiça, e pela sua justiça será justificado. Mas se o justo, desviar dos seus caminhos de justiça, praticando a iniquidade, morrer no seu pecado, da sua justiça eu não vou me lembrar mais. Ele perecerá no seu pecado. São as palavras de Deus. Então nós precisamos viver uma vida de correção. Não é o próprio Senhor que diz: sede santo como eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo? Não é isso que Ele requer de nós? Uma vida separada, uma vida que dignifica o Evangelho. É isso que Ele quer de nós. Tem muita gente que acha que o tempo e o espaço consertam as coisas. Eu quero dizer para você, o tempo é um aliado de quem está semeando coisas boas, de quem está procurando corrigir seus rumos, mas o tempo por si só, ele não resolve nada. O tempo não te salva, o tempo não te liberta, o tempo não te edifica, o tempo não muda a tua conduta. Ah, com o tempo isso vai se ajeitar. Não se ajeita. O tempo às vezes piora as coisas, traz uma mortificação em nosso entendimento, e ali a gente começa a achar que está tudo normal, porque pelo menos um raio não caiu na nossa cabeça. E não é assim. Davi esperou que o tempo aplacasse a ira no coração de Absalão, seu filho. Ele achou que o tempo ia corrigir o rumo de Absalão, que matou Aminon, pelo que fez a sua irmã. E eles eram meio irmãos, não é? Então ele se revolta com o pai, pela falta de atitude do pai. Depois que ele o mata, ele foge para estar com o seu rei, para estar com o seu avô que era rei. Depois volta, leva 2 anos sem ver o pai, mas já em Jerusalém. Depois de 2 anos, ele consegue ver o pai, consegue se reaproximar. Curou? Não curou. Ele leva mais 4 anos fomentando uma rebelião contra o rei. 6 anos, sem falar o tempo que ele passou lá na terra do seu avô. 6 anos, o tempo ajudou em quê? Aumentar a amargura, aprofundar o buraco vazio da alma de Absalão. Então não aposte que o tempo vai mudar a sua condição espiritual. Você precisa investir nela. O espaço. Se eu tiver pelo menos indo à congregação, está tudo bem. Tem gente que entra aqui vazio e sai mais vazio do que entrou. Não percebe Deus, não sente a presença do Espírito Santo, não discerne a mensagem, não compreende o propósito. Mas vem por quê? Por causa da religiosidade, dos costumes. Olha aí. E não é porque você está num dia mal, que às vezes você não está muito conectado com as coisas,
Isso pode acontecer. Eu estou falando que é a condição, o estado da pessoa, que já não consegue agradar a Deus, não consegue discernir a vontade de Deus. Então a percepção dela sobre o que está acontecendo, se conectar realmente ao culto, à adoração, à mensagem, a tudo, já fica difícil. Já não tem mais essa conexão. E aí a coisa fica difícil. Então, por fim, o que a gente deve procurar fazer, né? Então aqui, novamente, nas repreensões de Jesus, ele nos ensina o caminho. Quando ele diz, lembra-se, pois, de onde você caiu, arrepende-se e volta à prática das primeiras obras. Primeira coisa que ele nos está mostrando é que nós precisamos nos lembrar de onde nós caímos. Sabe de uma coisa? Em algum lugar, de alguma forma, por alguma influência, nós nos esfriamos. Essa coisa não é aleatória. Ninguém acorda de manhã e diz assim, olha, eu já não vou ser mais parte disso, daquilo outro. É uma erosão em nossa vida, não é? Então, em que lugar é o que o que o Senhor Jesus queria falar à igreja? Você deu lugar à frieza. Igreja que estava em Éfeso, quando se envolveu com pessoas erradas, às vezes, né? A gente se envolve com as pessoas erradas e permitimos que a influência dessas pessoas, Deus nos dá ligações, alianças de ouro. Essas alianças são pontes que nos projetam. Em algum nível de penetração neste mundo, Deus nos dá alianças de ouro. Deus nos dá alianças de ouro, obviamente, né? Na nossa fé, pessoas que nos projetam, pessoas que nos levam a sermos mais fiéis a Deus, a desenvolvermos nossos dons e talentos, a nos doarmos mais às coisas de Deus. São pontes que Deus usa para nos aproximar, sabe, da vontade dEle. Mas a gente pode pensar em outros níveis de penetração aqui, no próprio mundo. Deus às vezes usa pessoas, elementos que nos projetam financeiramente, que nos projetam profissionalmente. Você às vezes teve conexão, teve contato com pessoas que te ajudaram profissionalmente. E você sabe disso. Às vezes Deus usou aquela pessoa e colocou no seu caminho. Culturalmente, da mesma forma. Nos seus relacionamentos, pessoas que te ajudam. Existe, claro. Mas também existem pessoas que te influenciam para o que é errado. Basta você olhar depois da influência dessa pessoa, se você hoje é melhor ou é pior. Se você cresceu, principalmente nas coisas espirituais, ou se você diminuiu. E muitas vezes essas influências acontecem dentro da casa de Deus. Dentro da casa de Deus. Você começa a dar ouvidos, aqueles espias que olhando a terra, só sabe reconhecer o que estava difícil na terra, mas que não reconheceu o que era bênção. E disse, olha, se for a vontade de Deus, isso aqui a gente vai conquistar. Mas aqueles 10 disseram o quê? Aquela terra pode ser até uma terra boa, cara, mas mata todo mundo ali. E o povo deu ouvido àquilo. E às vezes nós dentro da igreja damos ouvido a quem não devíamos dar ouvido. Agora eu pergunto, depois que a gente dá ouvido a quem não deve dar ouvido, eu vi essa história da minha vida toda dentro de igreja. Pessoas sendo contaminadas dentro de igreja, esfriando a sua fé, deixando de fazer, já deviam estar cá em cima, ainda estão aqui. Por quê? Ouviram o que não deve. Porque quando você ouve a pessoa certa, Deus usa para lhe projetar. Ouve quem é comprometido com Deus, quem tem fé, e você vai ver que as coisas que são ali, as falhas, vão ser irrelevantes para você. Você vai compreender o propósito de Deus e Deus vai elevar você. Então como é que você faz? Quem são as pessoas que você tem ouvido? Olha se depois de ouvi-las você melhorou. Você cresceu, você já devia estar aqui ainda. Já devia assumir maiores responsabilidades, maiores envolvimentos, né? Gente que é chamado para muitas coisas. Tem gente que é chamado por Deus para estar pregando, para estar evangelizando, todos nós, mas para estar pregando, né, alguns, para estar tocando, para estar cantando. Tem gente que é usado por Deus financeiramente para abençoar. Então isso tudo é dom de Deus, irmão. Mas em vez de estar aqui, está ainda aqui. Por quê? Porque deu ouvido a quem não devia dar ouvido.
Quando começou a negligenciar o seu crescimento espiritual, muitas vezes esse foi o seu problema. Começou a negociar o tempo de Deus. Então, eu não tenho mais tempo de ler a palavra. Todos os dias você precisa ler a Bíblia. Abre o seu olho, todos os dias você precisa ler a Bíblia. Como é que você não tem tempo? Eu vejo crianças aí. Semana, você não estava me mostrando, uma garota, filha de uma pastora aí, que lendo a Bíblia. Leu a Bíblia toda em um ano, sei lá, 8 anos, 10 anos de idade, nem sei. Você não pode? Nós temos um plano de leitura bíblica anual, que não nos é pesado. Já vamos finalizar aqui o Novo Testamento mais uma vez. E quem nunca tinha lido, já está lendo, sei lá, já vai, segunda, depois terceira vez. Já lemos parte do Antigo Testamento, agora no próximo ano. Vamos entrar aí em janeiro, a partir do dia, 10 de janeiro, está lá no cronograma que eu já fiz. Já desenvolvi lá todo um planejamento para que você leia a Bíblia. E mesmo assim a pessoa não consegue ler a palavra de Deus. O que é que falta? Comprometimento. Em algum momento da sua vida, você negociou isso. Acorda lá 15 minutos mais cedo, meia hora mais cedo, vai dormir meia hora mais tarde, diminui meia hora na frente do Netflix, e vai dar tempo para tudo. Você lê a palavra, para você orar, para você buscar a Deus. É assim que a gente vê muitas pessoas se esfriando. Deus está buscando um amor em nossos corações, mas o amor está frio. Não é que você abandonou Jesus, mas é porque está faltando, aquela posição. Bom, às vezes é o pecado, A gente começa com aqueles pecadinhos, se tornam pecadinhos de estimação, e aquilo vai minando as nossas forças espirituais e abrindo brecha para o diabo. Aquilo que a gente considera pequeno, e o Satanás não precisa de muito na nossa vida, não. Ele só precisa de um prego na parede, que eu já falei isso aqui, esse exemplo, do prego na parede, é muito interessante, porque diz que um dia um cara, para quem não conhece a história, fez uma aliança com o diabo para ficar rico. Ele trabalhava e não prosperava, o diabo apareceu para ele: você quer ficar rico? Quero. Tá bom. Aí você vai ter muitas coisas. Mas eu não, esse negócio de negociar minha alma, eu não quero não. Ele disse: eu não quero, não precisa disso. Eu só quero botar um prego, eu só quero um lugar para um prego. E ele disse: um prego? Um prego. Tá bom, então tá feito o negócio. E comprou uma casa linda. Aí um dia ele deu uma festa maravilhosa, glamurosa, gente da alta ali, os amigos dele olhando, impressionado. E o diabo então buzinou na porta, chegou lá, e ele tomou aquele choque. O que você veio fazer aqui? Ele disse: botar meu prego. Ele disse: mas hoje? Ele disse: tem hora? Eu marquei, tem alguma cláusula aí que diga que tem hora? Não, é agora. Ele chegou, bateu o prego na parede. Ele pegou assim um cadáver apodrecido de um animal, cheiro insuportável, pendurou naquele prego. O dono da casa gritou: peraí, você não pode fazer isso, meus convidados estão aí, a casa é minha. E o diabo disse para ele: a casa é sua, mas o prego é meu. Se você deixar o diabo botar um prego na sua vida, é isso que vai acontecer com você. E a gente precisa ter cuidado. Ele não precisa de muito. Você dá uma brechinha e ele já vai ali, entrando por aquela brecha. E Deus nos chama à vigilância. Lembra de onde você caiu, porque para que você dê o próximo passo, você precisa ter isso. O Senhor está nos falando sobre isso, não é verdade? Então ele diz: arrepende-se. É uma palavra difícil da gente assimilar hoje, arrependimento, Muitas vezes nós não achamos que temos do que nos arrepender, porque não conceituamos o que nós estamos vivendo em termos de vida espiritual como um erro diante de Deus, para dizer: Senhor, me perdoa pela minha negligência, pela minha falta de intensidade contigo, de profundidade contigo, de uma relação relevante que eu deveria ter contigo, mas a minha relação contigo tem sido irrelevante. O meu servir tem sido irrelevante. A minha oferta de vida tem sido irrelevante. O meu culto tem sido irrelevante. A minha adoração tem sido irrelevante. Por quê?
porque não tem a motivação do amor que devia estar no meu coração. E a gente às vezes precisa desse arrependimento. Então ele diz: retorna à sua primeira caminhada. Jesus está falando aqui para nós, nos advertindo que não podemos seguir em frente enquanto não resolvermos as coisas. Deixar pontas soltas nunca é uma boa coisa. Nós precisamos resolver. Isso depende de, às vezes, retroceder. E retroceder não é uma involução. Retroceder é uma estratégia, às vezes, para que você se recomponha. Isso foi aqui que eu errei. Foi nesse ponto, quando eu permiti o prego. Foi nesse ponto que o prego foram aquelas palavras que me influenciaram. Foi neste ponto aonde eu negociei o tempo de Deus na minha vida. Foi nesse ponto aonde eu dei essa brecha para o diabo. E a partir daí as coisas mudaram. A partir desse momento, quantos jovens têm entrado nas faculdades da vida e abandonado Deus? Quantos pais chorando, se lamentando? Porque não é só a questão de esfriar, que às vezes a pessoa pode ali, né, esfriou, vamos orar, vamos, mas de negar, eu não quero mais saber disso. Já falei para vocês aqui sobre uma estatística dos Estados Unidos, há uma década atrás, onde se perguntavam aos jovens, né, que antigamente quando você perguntava ali, a pessoa, né, que fez o estudo, ele diz: antigamente, década de 90, você perguntava a um jovem que estava distante de Deus: você está distante de Deus? Estou. Você quer voltar? Quero, eu sei que estou errado. Mas já há 10 anos atrás, nos Estados Unidos, mais de 80% dos jovens que se distanciaram de Deus, foi perguntado a eles: você não tem um desejo de voltar para a igreja? Eles disseram: não. Não quero mais saber disso. Não tem mais relevância nenhuma para mim. É brincadeira isso? Por quê? Essas coisas são muito sérias. E por último, no último versículo ele vai dizer: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Isso é de uma força tão grande, porque nem todos na igreja estão dando ouvidos ao Espírito, estão vivendo a palavra, estão praticando a palavra. A gente precisa compreender que o fato de estar frequentando uma igreja não significa que estamos atentos à voz do Espírito Santo. Há tanta dureza em nossos corações, há tanta dureza em nós. Às vezes nós estamos, o Senhor Jesus está à porta, está batendo, para entrar com algum objetivo na sua vida, com algum propósito na sua vida, mas o seu coração está duro. Alguém diz: a expressão "quem tem ouvidos ouça" refere-se a isso, pois significa dizer: quem estiver apto a ouvir a voz do Espírito, ouça e entenda o seu querer. Faz toda a diferença, não é? Porque alguém ouve a mensagem de Deus e se converte, mas muitos outros ouvem e endurecem os corações. Isaías ouviu a palavra do Senhor, que disse a ele: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Ele não parou para acertar as contas com Deus, não parou para analisar em que condições esse ministério profético se desenvolveria, acerto de contas, de salário, de nada. Ele imediatamente respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Coração aberto para Deus. Mas muitos outros também foram chamados e disseram não ao Senhor. Jesus falou com um homem rico que buscava a presença de Deus e disse: bom mestre, o que fareis para herdar a vida eterna? E ele disse: bom, só há um, que é Deus. E ele disse: tu conheces os mandamentos.
isso, aquilo outro, faz isso. Ele diz: eu tenho observado essas coisas desde a minha mocidade. E ele estava como Martim Lutero, né? Apesar de tudo, eu não consigo sentir a presença de Deus. E ele disse que Jesus, e o texto diz que Jesus olha para ele, o ama e diz: uma coisa ainda te falta. Pai, vende tudo que tu tem, distribui com os pobres, volta e segue-me, você terá um tesouro nos céus. E o que ele fez? Pesaroso, voltou as costas e foi embora. Nunca mais, nunca se conectou com Cristo. Não porque o dinheiro seja um mal, de maneira nenhuma, é uma bênção de Deus, mas se tornou para aquele homem um laço. Então Deus, o Senhor que conhecia o coração, sabia onde estava o aprisionamento dele. Mas ele não disse: olha, desfaz do que tu tem e tu terás um tesouro no céu. Ele diz: desfaz do que tu tem e segue-me. Deus não precisa dizer a você: desfaça do que você tem. Ele só precisa que você o siga. Jesus só precisa que você o siga. Eu já entreguei minha vida a Jesus, pastor, certo? Mas tem seguido Ele? Ou está tão distraído que não sabe para onde Ele está andando? Ele está num rumo, você está no outro. Eles têm determinado uma direção aqui para você, e Ele está aqui, mas você está cá. E de repente você olha e diz: onde está Jesus? É como uma mensagem, né? O pastor Paulo Mazzoni pregou um dia desses, eu ouvi essa mensagem dele aí, quando ele fala que até os pais de Jesus perderam ele no caminho, e que às vezes caminhando, achando que está tudo normal, mas que pararam, olharam e disseram: cadê Jesus? E depois de um dia de viagem, descobriram que eles estavam indo sem Jesus. E muitos cristãos estão assim, perdendo Jesus na jornada, perdendo Jesus no caminho. Onde está Jesus? Quando acorda e para e diz: não, ele ficou lá atrás, você que saiu na frente aqui. Ele está lá. Ou muitas vezes ele foi, e a pessoa: onde é que está Jesus? Jesus já partiu. Não perca Jesus de vista. Para que isso não aconteça, você precisa sempre estar bem pertinho dele. Deixa o amor motivar o teu coração. Vamos ficar em pé, vamos orar, vamos orar.